Viva Nhonga mesmo, viva Nhonga! Pelo menos os jovens estão a fazer alguma coisa como forma também de gerar o seu alto rendimento. Hoje nós vamos falar aqui sobre meio ambiente e saúde e tenho aqui uma convidada que está ela toda já feliz da forma... Ela estava mesmo a ver-me aqui a entrar no ritmo desta música. A minha convidada chama-se Aulina Macuacua e estaremos juntos hoje aqui na nossa 33ª edição. Hoje, dia 27 de junho de 2024. E juntos vamos falar sobre meio ambiente. Aulina, é um prazer enorme receber-te aqui no Planeta B. Como é que estás? Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos que estão lá em casa, ligados a 97.4. Estou muito bem, obrigada, e feliz pelo convite também. E falar do meio ambiente é uma coisa muito boa e eu sempre sou muito grata quando as pessoas têm a ouvir o que eu tenho a dizer sobre o meio ambiente. Uau! Já dá para sentir mesmo esta energia, Aulina, de falar sobre meio ambiente. Nós é que somos agradecidos como Rádio Universitária, como Planeta B, por ter alguém jovem e que gosta de partilhar questões sobre meio ambiente. Aulina, como é que foi parar nesta coisa de meio ambiente, esta coisa de educação ambiental? Como é que... Acredito que há uma história por detrás. Obviamente. E quando eu estava na secundária, eu era conhecida por ser aquela chata que sempre chamava atenção aos colegas por deitarem aqueles pacotes de pipoca depois do intervalo no passeio, enquanto tinha lata de lixo ali no corredor, ou por pôr embaixo da carteira. Então, acho que de algum jeito eu já cresci tendo uma certa inclinação para a parte da conservação. Então, quando tive a oportunidade de concorrer, eu estava em dúvida se faria alguma coisa relacionada. Na verdade, nem estava em dúvida, só que não sabia necessariamente qual é a licenciatura que ia seguir. Exato. Eu sempre quis fazer conservação, mas infelizmente não vi a licenciatura, então decidi escolher algo relacionado para me ajudar no futuro. Então foi assim que eu escolhi e não me arrependi. Exatamente, porque também durante o curso pude perceber a aplicação da educação ambiental num contexto de conservação, né? Conservação da biodiversidade, neste caso. Verdade. Uau, então está enquadrada. Estou no lugar certo. Todos os caminhos vão dar a Roma, já dizia um grande pensador, que eu não sei quem é. Mas, agora, sente que, por vezes, há coisas que as pessoas fazem só por preguiça, como dizia na escola primária, geralmente tem um ponto onde nós colocamos os nossos resíduos, mas as pessoas, eu não quero ir até ali, então vou estar aqui. Preguiça e um pouco de ignorância. Aquela coisa de existem as tias da limpeza para limpar. Ixi. O que é que elas vão limpar se eu não sujar, né? Então, por causa disso, acabavam não aderindo. Exato, mas felizmente tinham lá uma Aulina que sempre... Para chamar a atenção. Alô, alô, alô. A lata de lixo está ali. A lista de lixo está ali. Isso aqui é bom, nós sempre recordarmos-nos uns aos outros, porque afinal de contas é pela recordação que nós podemos tomar ações corretas. Agora, Aulina, nós neste nosso tema, meio ambiente e saúde, há quem... Nós sabemos o que é saúde num sentido de estou bem, mas saúde, o que exatamente significa esta coisa de saúde? A saúde, ela é definida como o bem-estar físico completo, social e psicológico, não só a ausência de doença, o que significa que não estar a sentir uma determinada dor não significa que esteja saudável. Uau! Você estar bem fisicamente, socialmente, psicologicamente também. Se tens algum problema com um vizinho, certamente não estás saudável. Para estar saudável, deves estar bem com todas as pessoas. Exato, é preciso estar bem com todas as pessoas e também com o seu bolso. Eu pude ver aqui que a saúde não é só ausência de doença. Verdade. É preciso ter alguma coisa além do bolso e depois nós dizemos, eu estou saudável. Exatamente. Uau, é muito interessante perceber que esta coisa de saúde não se restringe só àquele bem-estar físico. Não dói-me nada, eu sinto que estou saudável, mas também a forma como nós interagimos com o outro. Com as outras pessoas, sim.
Como interagimos também do nosso ambiente, do nosso dia a dia. Tu podes não estar a sentir nada, mas de qualquer forma estás, por exemplo, angustiado. Então nós não vamos considerar saudável uma pessoa que já começou o dia com cara amarada ou com alguma preocupação. Exato. Então vai muito, muito além do que estares bem fisicamente. Uau, excepcional. Agora, há uma coisa aqui que me ocorre, que é esta questão de o meio ambiente, o estágio do meio ambiente ditarem muito na saúde, na nossa própria saúde, né? Nós podemos fazer aqui de uma forma mais separada, se calhar a questão do... Podemos falar do ar, podemos falar do solo, podemos falar da água, etc. Mas que tal se começássemos talvez por perceber como é que a qualidade, por exemplo, de um elemento como ar pode influenciar a nossa saúde? E é importante, eu quero muito dizer isso, ainda bem que tive a oportunidade, que educadores ambientais, eles são médicos do meio ambiente. Fantástico. Então a saúde das pessoas, no geral, tem muita ligação com a saúde do meio ambiente. É uma relação diretamente proporcional. E se o meio ambiente não está saudável, automaticamente nós que fazemos parte dele também não estaremos. Afinal, aquela definição que já recebemos, né, na primária, de que o meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, inclusive nós. Então, quando falamos especificamente do ar, um ar que está poluído não tem como fazer bem a pessoa que vai inalar. Então, todas as pessoas que se encontram em um lugar onde o ar está poluído são suscetíveis a várias doenças, principalmente as crianças e pessoas que já estão debilitadas, como aquelas que já têm algumas doenças crônicas, como asma, bronquite. Então, aqueles poluentes que nós, né, vamos expelindo durante as nossas atividades, eles acabam agravando aquela que é a nossa saúde. Para nós podermos estar saudáveis, precisamos respirar um ar puro, beber uma água que não está contaminada. Então, isso envolve também a questão de cuidar da saúde do próprio ambiente. É excepcional. A Aulina estava aqui a falar sobre a questão de poluentes que, de certa forma, estes poluentes criam ou destroem este que é o bem-estar ambiental e, consequentemente, podem influenciar-nos, tendo, por exemplo, doenças respiratórias, quando falamos Exatamente. da qualidade do ar. Agora, quais é que podiam ser algumas substâncias ou alguns elementos que, de certa forma, podem comprometer a saúde do meio ambiente, assim como que podem comprometer o bem-estar ambiental, assim como o bem-estar de todos nós? A primeira de todas, nós temos a fumaça, que é a que nós mais conhecemos e a que nós temos mais contato no nosso dia a dia, quando queimamos lixo ou quando fazemos algum tipo de queimada para limpar algum terreno. E depois temos o dióxido de enxofre, de nitrogênio, e o mais conhecido por ser gerado nas indústrias, que é o monóxido de carbono. Uau, estamos a ver aqui que nós muitas das vezes tendemos a achar que esta coisa de degradação ambiental é só das empresas, isso, é só dos países, aqueles países ricos. Mais elevados, nós que estamos em via de desenvolvimento não poluímos. É fato que não tendemos a poluir tanto quanto os desenvolvidos, mas nós também poluímos. No nosso dia a dia poluímos nessas nossas pequenas atividades rumo ao desenvolvimento, vamos poluindo. E nós também, de forma individual, não só as empresas, vamos poluindo com nossas atividades de cada dia. Aquela coisa que você pensa que é pequena, com o tempo vai evoluindo para algo mais grande. Uau! É aquele ditado que diz que de grão em grão que a galinha enche o papo. Verdade. Exato. Se a Aulina está hoje a praticar queimadas, está a queimar os seus resíduos em casa, eu estou a queimar os meus, o António os deles, o Francisco dele, a Maria dela, no final do dia todos nós estaremos a fazer poluir, isso. Sim. E juntando aquilo fica algo maior. Algo maior. Que vai abranger não só no local onde nós estamos, mas outras pessoas que às vezes não têm nada a ver com aquela atividade. É o mesmo que nós vemos quando se trata de deposição de resíduos, né? Uma pessoa começa hoje pondo naquela parede, amanhã a Olina vai ver que tem um saco de lixo ali, ela também vai pôr. Ixi. Depois vai a vizinha da Olina vai pôr. Depois de um tempo, toda aquela estrada está fechada. Já tem resíduos. Mas começou com uma pequena atividade, com uma pequena ação, mas foi crescendo para algo grande.
Infelizmente, nós não, muitas das vezes não nos damos tempo para pensar isto. A Aulina, quando dizia aqui, quando dava aqui exemplo de algumas substâncias ou alguns poluentes, exatamente para a questão do ar, falava da fumaça e dizia que quando nós limpamos os terrenos. Os nossos terrenos, sim. Infelizmente, muitas das vezes, quando nós vemos pessoas que querem fazer uma certa limpeza nos seus terrenos, em casa, tendem a depois queimar tudo aquilo. A queimar aquele lixo. E às vezes também, na nossa agricultura familiar, né, vamos limpar aquele espaço para poder cultivar. Então, juntamos aquele capim, que às vezes não é só capim, tem lá outras coisas, porque não vais encontrar um terreno 100% limpo. Infelizmente, basta um terreno ter capim, as pessoas assumem aquilo como contentor de lixo. Vai ter lá resíduos, não há como. Exato. Basta que o terreno esteja abandonado ou pareça abandonado, alguém vai depositar. Nós varremos, limpamos aquele capim, juntamos tudo, depois queimamos e vamos achando que é normal. Se formos a ver, será que depois de queimar aquele espaço ali, quando tiras aquele capim, aquela terra ali vais voltar a cultivar? Não cultivas mais. Acabas usando aquela terra sempre para poder queimar, pois já vês que não serve. Exato. Por causa de uma atividade sua que nem percebes que estás a prejudicar. E é também, falando aqui da questão da agricultura, eu já vi, uma vez, li em algum lugar que muitas das vezes fazem queimadas para poder limpar os campos e aquelas queimadas degradam o solo. Sim. Dessa forma não sai nada. Acaba como podia sair. E depois nos esquecemos que, infelizmente, se não está a sair... Nós iniciamos aquela atividade. Nós é que iniciamos aquela atividade. Agora, indo um pouco para a questão da água, nós já falamos aqui do ar. Na água, como é que a poluição da água pode, ou como é que ela afeta a saúde de todos nós? Certo. Então, vou introduzir, como comecei com o ar. Quando a água está suja, não há como beber. Não há então, como se bebemos beber. Água poluída, de certa forma aquilo vai prejudicar a nossa saúde. E essa questão da poluição da água também é bem complexa, porque alguns acabam poluindo sem perceber. Que é, por exemplo, o caso que eu falei no início, estamos a juntar resíduos e tal. Existem bairros, acho que um exemplo é Machava, que usam água de furo. Então, se há caso daquele resíduo produzir chorume, por exemplo, e depois aquele chorume ir poluir o lençol freático, os que bebem a água dos furos não vão beber uma água saudável. Vai ser uma água que já perdeu as suas propriedades por causa da poluição. Então, não há como beber água que não é saudável. Quando bebemos uma água que não é saudável, arrisca a nossa saúde, há risco de ter diarreia, cólera e outras doenças que nós vamos pegar por ingerir aquela água. Exato. Falava aqui sobre áreas onde bebem água do furo. Do furo, sim. Eu, por exemplo, vivo numa dessas zonas, não é Machava. Vivo numa dessas zonas em que nós, a água que consumimos é, claro, a água dos furos. E muitas das coisas que nós não temos o cuidado de pensar é que aquela água do furo vem de algum lugar. Sim. Não é um furo só assim imaginário. Há alguma coisa, está a sair lá do subsolo. E se aquele solo, aquela área, nós estamos a poluir, estamos a contaminar, estamos automaticamente a dizer que a água que está lá também... Está poluída. Está poluída. Não tem como vivermos a beber uma água poluída, não é saudável. Exatamente. Agora, nós ouvimos, falamos um bocadinho sobre esses gases, na questão do ar, da questão do ar, nós falamos aqui um bocadinho dos gases, na questão da água, falamos também aqui de algumas substâncias, resíduos. Agora, fala-se muito sobre... Nós aqui já tivemos vários programas, era sobre a questão de mudanças climáticas. Mas agora, numa ligação, mudanças climáticas e saúde, né? Como é que isto, de facto, impacta no bem-estar de todos nós? As mudanças climáticas, elas se manifestam de várias formas. Não só através do ar, mas através da água também. Temos casos, por exemplo, que há enchentes. Nós sabemos que essa é uma consequência das mudanças climáticas. Quando há enchentes, não há produção, por mais que estivesse a chover. Mas quando a água já passa os limites, não há produção. Então, uma das formas que vai impactar na saúde é a insegurança alimentar. Se nós não temos como nos alimentar direito, tendemos a ficar doentes, a ficarmos malnutridos, por exemplo.
E tem a questão também que já é mais ligada ao ar, que é a proliferação de doenças respiratórias. Algumas doenças de pele também, né? Alergias, que já é quando a pessoa está exposta aos poluentes numa duração mínima de tempo, né? Quando fica maior tempo, já há risco de adquirir doenças um pouquinho mais graves. Então, quando há mudanças climáticas, há um declínio naquilo que é a saúde pública das pessoas. Uau! E também tem uma componente aqui quando, voltando àquele conceito que nos ensinou sobre o que é saúde, que não é só ausência de doença, mas o bem-estar tem que estar fisicamente, socialmente, psicologicamente. Então, de certa forma, aqui na explicação que a Aulina estava a dar, eu começo a pensar naqueles bairros em que estão submersos. Sim. Muitas daquelas famílias tiveram que ir a centros de acomodação, onde... É toda uma mudança na rotina. As crianças vão parar de ir à escola, eles podem parar de trabalhar. Tem a questão da acomodação. Antes viviam numa casa, agora estão numa tenda, por exemplo. As condições lá também não são iguais às da tua casa. A questão da água, da própria alimentação. Então, eles acabam sendo afetados em várias vertentes por causa das mudanças climáticas. Exatamente. Estamos a ver aqui que vai impactar nestas questões que estava a dizer. É muito, sabe, Aulina, eu estou a gostar muito deste programa porque nós iniciamos com uma definição que, de certa forma, nos ajuda a cada um sentar, pôr a mão na consciência e perceber que meio ambiente, saúde, está tudo ligado. Exatamente. Porque é difícil pensar numa situação que prejudica o meio ambiente e não nos impacta. Exato. Basta vermos essas três componentes. Não há como. Nós estamos lá dentro. Não há como. Não. Agora, nós falamos aqui sobre a questão do fisicamente, socialmente e psicologicamente, quando falamos de saúde. Sim. Agora, como é que esta degradação ambiental, agora de uma forma assim mais terra a terra, vai influenciar no bem-estar psicológico? Então, quando nós falamos de degradação ambiental, não falamos só de uma componente. Falamos de várias. Uau. Tem a componente ar, tem a componente solo, tem a componente visual, tem a componente sonora. Então, eu acho que me focando mais na parte sonora e visual, e quando há uma degradação da estética de um determinado ambiente, pelo menos a mim, machuca a vista. Né? E quando falamos da parte da degradação visual, não estamos a falar só da deposição de resíduos, mas também de cartazes, de panfletos. Chegas num sítio muito colorido, cheio de cartazes, machuca a vista de certa forma, aquilo acaba sendo incômodo. E quando descemos para a parte sonora, eu acho que nem preciso falar muito. Lugares com muito barulho, com som muito alto, de qualquer forma acaba afetando, acaba sendo estressante, tira a atenção, ninguém consegue estudar onde há muito barulho, ninguém consegue conversar ou fazer qualquer tipo de coisa onde há muito barulho. Exatamente, eu gostei muito quando disse aqui sobre esta questão. É um exemplo mesmo que está lá. Esta questão da degradação visual e a questão sonora, né? Sim. Muitas das vezes, algumas pessoas ali nas nossas zonas, aqui, geralmente mais velhas, começam a reclamar: "Epá, desliga lá, isso está a fazer muito barulho, não sei o quê." Acho que até para os que não são mais velhos. Eu não sou Sim, assim tão sim. velha, graças a Deus. Mas eu não consigo me adaptar a lugares com muito barulho, com som muito alto. É estressante. Uma competição de amapianos na vizinhança. Está a tocar ali, está a tocar lá. Aqui é o carro andar, o carro com a coluna, ali estão a trabalhar. Então, como é que tu vais conseguir encontrar equilíbrio numa situação como essa? Não há como. Não há como. E também esta questão, vamos lá, visual. Estamos a andar cheio de panfletos. A cidade fica toda... Aquilo... É medicina tradicional, é curso disso, é partido a colar. E tudo numa mesma pessoa. Estás a olhar a parede, já nem consegues saber
qual é a cor da parede, está cheio publicidade. de publicidade. E de facto aquilo acaba criando uma dor de cabeça. E isto tudo, nós estamos aqui hoje, querido amigo, querida amiga, hoje nós estamos aqui a aprender sobre como é que o meio ambiente casa com a saúde, ou em que medida nós destruímos o meio ambiente e impacta na saúde. Estamos aqui com a Olinda Macuaco, ela que é educadora ambiental, e nós estamos aqui a poder perceber que o meio ambiente não é só sobre plantinhas e animais, mas também tem uma componente, a questão visual, por exemplo, faz parte. É bonito o sítio onde está, é agradável de se estar, de viver. Sim. E depois a todas essas coisas que nós citamos antes já deixa de ficar bonito. Exato. Daí que nós vemos algumas pessoas optarem por sentar num parque, por exemplo. Tem o Jardim dos Namorados, por exemplo, tem uma vista para o mar. A pessoa senta ali, olha para aquele local. Aquilo é bonito de ver. É bonito mesmo. Não é como ficar sentada e ver cartazes e publicidades. Então tem essa parte também. Exato. Temos também essa parte de nós estarmos num lugar que seja agradável de se estar, se sentir, pensar, né? Agora, coisa é que nós quando falamos aqui sobre esta questão do meio ambiente, nós nos deparamos com algo que é biodiversidade, essa questão da variedade de vida. Como é que a perda desta variedade de vida pode impactar na nossa saúde? Quando falamos de biodiversidade, falamos de plantas e falamos de animais também. E temos diversidade nas pessoas também. Eu acho que quando nós olhamos por esse lado, existem pessoas de várias cores, pessoas que falam várias línguas, pessoas com vários rostos. Acho que se todos nós fôssemos iguais, não teria graça terem 5 Manuéis ou 5 Aulinas. Tem graça porque há diversidade, então não é diferente no meio ambiente. E a biodiversidade no meio ambiente, ela é boa. Então, como é que ela impacta? Há desequilíbrio de ecossistemas, por exemplo, quando nós mexemos naquilo que é a biodiversidade. Cada planta, cada árvore, cada animal, ela tem sua participação. Quando uma determinada espécie se extingue, vai causar um desequilíbrio ambiental. Quando há desequilíbrio na saúde do ambiente, automaticamente haverá desequilíbrio na saúde das pessoas. E vemos a situação, por exemplo, do desmatamento. Sabemos que as plantas são muito importantes para equilibrar o clima. São importantes para regular a temperatura, e ajudam em processos de erosão. E estamos em uma situação onde não existam essas determinadas plantas. Como é que o clima vai ser regulado? Quem é que vai sofrer mais com aquele aquecimento excessivo? Vai ser a população. Seremos nós a sofrer pelos impactos da perda daquela biodiversidade. E tem a questão alimentar também. As plantas também são para nos alimentarmos, assim como os animais. Se nos encontramos em uma situação, em que não temos essas coisas, não temos como sobreviver, nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. Nós precisamos mais do meio ambiente do que o meio ambiente precisa de nós, porque ele é resiliente. Existem situações em que ele não precisa da nossa contribuição para sobreviver. Ele consegue se adaptar, consegue restaurar, mas nós não temos essa capacidade. Precisamos do meio ambiente para sobreviver. Então, por isso há necessidade de se preservar todas essas espécies, de garantir que ainda haja essa biodiversidade. Exato, nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. Essas componentes todas naturais não dependem de nós. Sim. Nós é que dependemos deles. Porque somos nós que queremos ter aquelas... Precisamos deles para nos alimentar. Exato. As nossas casas, as carteiras, as mesas e tudo. O ambiente não precisa necessariamente de nós para poder coexistir, mas nós precisamos dele. Exato. E há vários exemplos, se nós formos a ver na internet, de cidades que viviam lá pessoas, houve algum acidente, ou cidades que de certa forma deixaram de ser habitadas. Sim. E a vegetação voltou
normalmente, sem nós precisamos plantar nada. Animais voltaram. Rios que anteriormente a água estava com uma qualidade questionável já estão... Volta a restaurar, volta à sua condição normal, que é aquela que nós estávamos a tirar, na verdade. Exato. Sem nós, ela acaba até estando mais saudável. Imaginemos se é uma imaginação mesmo, assim, de repente todos nós sumimos do mundo, fica só o mundo. Eu acredito que ele ia se restaurar. O maior exemplo, acho que é um exemplo da Covid. Quando nós ficamos confinados, começaram a crescer plantas na Costa do Sol, começaram a passear pássaros. Exato. Mas agora que nós voltamos de novo, já nos livramos, entre aspas, da Covid, estão ali os problemas. Sim. Não vemos de ver as plantas, nem nada. Nós aqui prejudicamos mais o meio ambiente e acabamos não percebendo. Uau. Mas ele fica bem melhor sem nós, na verdade. Gostei muito deste exemplo da Covid. Sim. É uma daquelas coisas que nós não paramos para pensar, mas é um fato. Em várias cidades do mundo, a questão da qualidade do ar... Melhorou. Sim, a qualidade do ar, porque fecharam as empresas. Sim. É prejudicial, sim, porque nós precisamos trabalhar e essas coisas, mas será que é mesmo necessário esse nível de poluição para que nós possamos sobreviver? Eu acho que se uma outra espécie tem que se extinguir para outra sobreviver, nós não temos noção do que estamos a fazer. Todos nós podemos existir. Não Exato. precisa se extinguir uma parte para que nós possamos sobreviver. Uau! Não precisa se extinguir uma parte para que nós possamos sobreviver. Anota aí, querido amigo, querida amiga. Você que está agora em movimento, tenha um bom passeio, uma boa tarde, um bom caminhar. Estamos a ver agora que são 16h33. Há quem está dentro do transporte, está no transporte semicoletivo de passageiros. Então, atenção aí. Muito obrigado por escutar-nos. Cumprimentos aí ao pessoal. E não esqueça também de fazer chegar esta informação a mais pessoas, porque Planeta B é isto, um mundo onde todas as pessoas são ambientalmente conscientes. Agora, Aulina, neste contexto de impacto ambiental na saúde, né? Ou da degradação ambiental e que vai impactar na saúde, existe algum grupo ou existem grupos de pessoas que são mais vulneráveis? Os que estão em uma situação de pobreza extrema, com certeza, são mais vulneráveis a esses impactos do que os outros. Como assim, Aulina? Podemos ver um exemplo, por exemplo, do nosso país, quando foi atacado pelo ciclone. Era a primeira vez, eu acredito que era a primeira vez que nos encontrávamos numa situação daquela magnitude, em que estivéssemos numa situação em que um ciclone nos atinge, a população perde as casas, perde as suas áreas de sustento. A forma como nós conseguimos gerir aquela situação é um pouquinho diferente de como, por exemplo, os Estados Unidos conseguiria gerir, por ser um país que já é um pouco mais desenvolvido. Nós estávamos em uma situação bem complicada e nós estávamos acima daquilo que estávamos a enfrentar. A questão das desigualdades também influencia muito quando se trata de adaptação às mudanças climáticas e os impactos que ele tem sobre nós. Pessoas que não têm, por exemplo, naquele acidente, acredito que muita gente ficou aleijada, algumas perderam a vida. Numa situação em que o nosso sistema de saúde não está apto para receber toda aquela gente e tratar toda aquela gente ao mesmo tempo, há risco até daqueles que haviam conseguido sobreviver perderem a vida. Não necessariamente por culpa dos médicos, mas porque nós não estamos prontos, não estamos preparados para uma situação daquela magnitude. Então, eu acho que populações que estão em situações mais vulneráveis, de pobreza ainda em desenvolvimento, estão mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas por não estarem prontos para responder àquela situação. Exato. Infelizmente há sim um público que é mais vulnerável, exatamente por toda uma questão económica, vamos assim dizer. Sim. Porque é só nós vermos também aquela questão que dizem quando vem um ciclone, geralmente quem não tem uma infraestrutura resiliente, casas Exato. resilientes.
acabamos vendo mais desafios até quando eles são alojados. Acabam passando mais dificuldades em alojamentos do que quando estão nas suas próprias casas. A disponibilidade do próprio alimento, de água potável, de tudo aquilo que é necessário para que aquelas pessoas possam sobreviver é um pouco escasso. Exato. Estamos aqui a elencar várias informações relacionadas à relação meio ambiente e saúde. Agora, vamos lá passar para uma parte mais positiva. Agora, estamos num ambiente natural, com espaços verdes, jardins. Qual é que seriam os benefícios para nós? Viver em espaços verdes traz muito benefício para a nossa saúde, principalmente para a parte respiratória. E para a parte também do estresse, a parte mental, estar em lugares agradáveis é também agradável para nós. Os ambientes verdes, eles nos disponibilizam sombra, primeiro, e regulam a temperatura ambiente, o que acaba nos protegendo da questão do aquecimento. Então, é muito bom estar em espaços verdes. Esta questão do aquecimento também é importante, porque aqueles que têm, vamos dizer aqueles que têm, porque não somos todos, por exemplo, aqueles que têm gastam mais com aparelhos ventoinhas, ar-condicionado. Olha, eu queria dizer ar-condicionado no plural e vi que não sei, então eu logo mudei, eu disse ar-condicionado. Usam ventoinha. Tem que ser assim, o mundo é dos espertos. Então, há quem vai se convencer que percebeu isso, mas não percebeu. A gente sabe. Então, geralmente gastam mais com ar-condicionado, geralmente gastam mais lidando com vários problemas de saúde que vêm do ar degradado. E também tem aquela questão toda de inundações. Sim. Áreas verdes. É minimizada por essas áreas, porque elas ajudam muito na questão da erosão. Agora, Aldina, o que é que nós podemos fazer para levar as pessoas de uma forma mais amigável? Porque se formos radicais, o que eu ia dizer aqui, enfim. Mas o que é que nós podemos fazer de uma forma amigável para que as pessoas possam perceber que ganham mais cuidando bem do meio ambiente? É uma boa questão essa, principalmente porque nós vemos que quando se tratam de organizações e empresas, há lá uma lei que sanciona quando eles excedem, por exemplo, o nível de poluição ou têm atividades que podem degradar, mas quando se trata de uma pessoa individualmente é muito difícil tu sancionares a pessoa porque ela depositou, por exemplo, o resíduo no lugar errado. Então é muito mais para a parte da consciência da pessoa. Nós temos que trabalhar a consciência da pessoa. Então o jeito mais fácil, eu acho que nas comunidades nós podíamos tentar envolver ao máximo as nossas comunidades a questão, por exemplo, da gestão de resíduo. E existem também algumas mudanças, apesar de alguns dizerem que as mudanças começam de baixo, tem certas mudanças que eu acredito que elas têm que vir de cima, como é o caso, por exemplo, do uso do plástico. Para que não haja muito uso do plástico, a mudança não é necessariamente da nossa parte, mas também da produção do próprio plástico. Não, eu posso decidir não querer usar o plástico, mas eu vou ao mercado, o que me disponibilizam para colocar os meus alimentos é o plástico. Eu não tenho capacidade de produzir uma coisa que não seja o plástico. Então, se produzissem, né, menos plásticos, seria mais fácil puxar as pessoas a aderirem ao uso dos cestos. Hoje em dia é raro. Na minha casa, particularmente, tem cesto, mas em outros sítios é muito raro encontrar a pessoa a usar o cesto, preferem plástico. Então, puxar as pessoas a verem a vantagem, por exemplo, de ter uma sacola de pão permanente, a ter que usar plástico todos os dias quando for a comprar pão, é muito importante. E é uma questão que, na minha opinião, é um pouco individual, não é? Então, na parte da comunidade, o nosso chefe, né, do bairro
Eu acho que seria importante se tivesse esses momentos com a população, a questão da limpeza também, levar a população a fazer a limpeza do próprio bairro. Se você que é o dono da casa não entende que o lugar deve estar limpo, como que a pessoa que está de fora há de perceber que tem que estar limpo? Nós temos que ser os primeiros. Então, a questão da preservação ou uso sustentável de água, isso aí nós não precisamos de faculdade. Exato. É uma coisa que nós já aprendemos em casa, que nós devemos usar, sermos racionais. Usa pouco água, se amanhã a água não sair, como é que nós devemos fazer para tomar banho? Então, começam assim mesmo. Tem coisa que nós começamos a aprender desde pequenos, mas ao longo do tempo vamos desdeixando. Uso sustentável de energia. Se nós estiverem aí dentro a assistir, TV desligada, lâmpada desligada, é uma coisa que nós já aprendemos no nosso dia a dia. Exato. Mas de certa forma não aplicamos. Mas eu estou aqui para vos lembrar que são coisas importantes. Uso sustentável da água, da energia, a separação do nosso próprio resíduo antes de chegar à deposição final. Isso não é função daquele senhor do carro do lixo, é nossa função. Separar o nosso próprio resíduo, não é ele que vai separar o resíduo para nós. É uma coisa que nós já aprendemos em casa de maneira individual. Exato. Estamos aqui a ver que no final do dia conservar o meio ambiente é reduzir os custos. Sim. Porque vamos lá, poupar água. No final do dia nós vamos pagar uma fatura menor, Sim. pequena. Quando Será barato. Exato. Energia. Mesmo serve para energia. Mesmo serve para Quando não há energia. necessidade da lâmpada ficar acesa, apague. Não é problema. Se ninguém estiver a assistir, desliga a TV. Qual a necessidade de estar ali aceso, a falar se cada um está ao telemóvel, por exemplo? Sacolas reutilizáveis. Exatamente. Ali No na... lugar de ter que usar o plástico. Uma coisa interessante que eu também por acaso sempre eu concordo 100% é esta questão do saco plástico. A pessoa quando vai comprar algo, ela vê ali o que está disponível é o saco plástico. Sim. E a pessoa não tem noção do impacto que tem aquela seleção, a pessoa não tem impacto de... Fica, são 3 meticais hoje. Vou comprar. Mas no... Desculpa cortar, há aquela questão também da pessoa usar sempre o mesmo plástico e dizer que ele está a ser sustentável, porque o plástico que eu usei hoje, eu vou usar amanhã. Mas está bem, qual é a finalidade daquele plástico quando ele estiver velho? Não vais usar mais. E vais descartar aquele plástico. Ele leva muito, muito tempo para degradar. E vais comprar outro plástico. Daqui a uma semana vais descartar e vais comprar outro. Então não estaria a ser sustentável. O melhor seria ter o cesto, ter a sacola de pão, porque não vai descartar em uma semana, não vai descartar em um mês. Exato. O melhor é nós optarmos por essas soluções sustentáveis, porque, afinal de contas, no final do dia, nós não são as árvores, não são os animais que nos pedem. Nós é que estamos a pedir. Só que nós esquecemos que, perdendo estes animais, perdendo essas espécies de plantas, nós é que acabamos perdendo, porque nós vamos degradar, e degradar no final do dia não é bom para nós. Exato. Não é? Agora, Lina, como educadora ambiental, como é que vê esta questão da educação ambiental para promover a saúde, promover a sustentabilidade, meio ambiente saudável? Como é que vê esta questão da educação ambiental? Será que tem necessidade? É importante essa coisa da educação ambiental? Ou é só pessoas aí que andam a dizer que são importantes, mas no fim não são? Obviamente que eu vou falar que é importante, porque cada um faz o seu, né? Quando a pessoa é magra, diz que os magros são os melhores. Quando fica gordinho, diz que os gordinhos são os melhores, porque é aquela a realidade que ele está vendo no momento. Enfim. Então, nós somos aquilo que a educação faz de nós. Então, daí que eu vejo a importância e a necessidade da existência da educação ambiental. E não importa quantos edifícios forem construídos, quantas escolas, quantas carteiras forem disponibilizadas, daqui a 10 anos tudo aquilo ali vai estar estragado, porque nós não fomos ensinados a ter que dar valor àquele objeto que nós temos. Então, eu sinto sim que é necessário a existência da educação ambiental, porque a mudança que ela traz é contínua. Não é para hoje, não é para amanhã, é para sempre. Nós somos forjados pela educação. Tudo aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos falar, como nós vamos sentar, são coisas que nós somos ensinadas.
Então, a educação ambiental é importante para trazer a consciência das pessoas, porque existe também a questão da consciência, a questão do conhecimento. Eu acho que estamos no século XXI. Todo mundo sabe que deitar lixo na rua, que não cuidar da água é prejudicial. Mas, de certa forma, a pessoa não faz. Então, a educação ambiental ela vem trabalhar muito a consciência da pessoa no cada dia, para cada dia, né? Vem trabalhar com as crianças, com os adultos. Eu sempre escuto a dizerem que é muito mais importante trabalhar com as crianças porque é do pequeno que se torce pepino. Mas esquecemos que nós, os adultos, é que somos a geração de agora. Se não tratarmos de trabalhar a consciência daqueles que são a geração de agora, que são os que estão a produzir, os que estão a gerar, os que estão a poluir, os que estão a usufruir, aqueles do futuro, por mais que sejam ensinados, não terão nada no futuro, porque nós vamos estar a estragar tudo. Então devemos trabalhar tanto com as crianças, assim como os adultos. E essas são coisas que a educação ambiental, de forma particular, consegue fazer. Porque nós trabalhamos com consciência, trabalhamos com mente, trabalhamos com mudança das pessoas. Exatamente. É só nós vermos em algum momento que as pessoas tendem a dizer que aqui o que falta é contentor. Colocam contentor, mas ainda há problema. Mas ainda há problema. Aqui Então, o que falta é vala de drenagem. Colocam vala de drenagem e depois coloca-se lá lixo. Aqui o que falta. Sempre vai faltar sempre algo. falta alguma Porque coisa. Mas as pessoas não conseguem enxergar que o que falta está neles. Exato, Falta neles. exato. Não no governo trazer o contentor, abrir a vala. Todas aquelas coisas não importam se nós não trabalharmos a nossa consciência. Sim. Como nós nos comportamos perante o meio ambiente. Sim, se nós não aprendermos que eu quero construir minha casa, mas aqui é um lugar onde a água circula, mesmo que se façam 1001 valas de drenagem, se a minha casa já fechou ali, sempre vai haver inundação. Sempre haverá. Então, claro que nós não queremos tirar a responsabilidade a quem é de direito, mas também nós como cidadãos é importante começarmos a perceber que temos uma contribuição em tudo isso, temos um papel, porque afinal de contas o primeiro fiscalizador somos nós. Exatamente. Exato. Alina, pode partilhar aqui conosco algumas iniciativas ou alguns trabalhos que já viu e que de facto admirou no que diz respeito a essa questão de cuidar do meio ambiente, algumas atividades, etc. As atividades que eu mais vejo são atividades de limpeza e algumas de restauração da vegetação. São atividades boas. Eu particularmente gosto porque são problemas da atualidade. O principal problema da atualidade é urbanização. Urbanização é muita gente é muito consumo é geração de resíduos. Então, atividades em que tentam minimizar essa geração de resíduos, eu acho que são muito boas, são muito importantes e elas devem ser expandidas, não só em escolas, mas também em comunidades e em diversas partes. Muito obrigado, Alina. Alina, sabe como é que é? O tempo tem dono. Infelizmente não sou eu. Querido amigo, querida amiga, hoje estamos a conversar sobre meio ambiente e saúde. Temos aqui a educadora ambiental Aulina Macuacua e infelizmente estamos já a chegar na nossa reta final. Eu costumo sempre a dizer que o programa, quando começa, eu e o convidado estamos dentro de uma caixa e quando o relógio vai apertando, aquela caixa também vai apertando, até que chega um momento em que nós não conseguimos respirar e infelizmente estamos já mesmo naquele ponto onde podemos ficar asfixiados. Alina, foi um prazer enorme receber-te aqui e gostava de ouvir as últimas palavras. Abra o teu coração àquilo que eventualmente nestes 50 minutos de programa não conseguiu deixar, ou alguma mensagem que gostava que cada um de nós carregasse no coração. Aulina, por favor. Primeiro agradecer pelo convite, muito obrigada, espero voltar mais vezes
E finalizar dizendo que tem uma coisa que minha mãe sempre me diz. Não vão conseguir me ver porque é rádio, né? Mas quando tu levas o dedo indicador e aponta para alguém, o polegar aponta para ti. Isso também serve para a questão do meio ambiente. Quanto mais você prejudica o meio ambiente com o teu dedo indicador, as consequências que ele trará para ti é o dedo polegar. Quanto mais prejudica o meio ambiente, mais prejudicado também serás. Obrigada. Quanto mais prejudica o meio ambiente, mais prejudicado serás? Lindas palavras, Olina. Um programa muito interessante, onde estivemos aqui a falar com a Aulina sobre a questão de meio ambiente e saúde. Eu sou Manuel Maloa. Ver-nos-emos assim que Deus quiser. Neste caso, próxima quinta-feira. Aqui na 97.4 FM, a frequência do saber. Rádio Universitária de Manuel Maló para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.